A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, esteve hoje na Assembleia de Minas para uma audiência pública da Comissão Extraordinária das Mulheres. Bem-vinda, presidente. Que recado a senhora traz hoje aqui à Assembleia sobre o desafio de se ampliar a participação das mulheres na política brasileira? Olha, eu acredito que essa questão da ampliação da presença das mulheres em todas as áreas, não só na política, é importantíssima. E as mulheres vêm ocupando sistematicamente esse espaço, apesar das diferenças salariais, que sempre são maiores. A mulher ocupando o mesmo cargo, ela ganha um menor salário, essa é uma questão que nós devemos lutar. As mulheres conseguiram cargos de direção em várias atividades. No entanto, na política, a presença da mulher ainda não é muito significativa e não corresponde ao fato de que mais de 51% da nossa população é integrada por mulheres que têm todo o direito de participar da política, de ocupar cargos eletivos e cargos executivos. Esta é uma questão essencial. Por quê? Porque nós vivemos num país que tem toda sorte de desigualdades. Essas desigualdades são sociais, mas elas não são só sociais. Elas são desigualdades de gênero, elas têm um recorte também baseado na raça. Obviamente, um país que viveu mais de 300 anos no sistema escravista guarda da escravidão várias características. Guarda da escravidão o fato de que trabalho manual é um trabalho menor, guarda da escravidão a diferença marcante que havia das mulheres escravas, que eram objeto sexual dos homens, e guarda da escravidão também esta relação íntima entre exclusão e privilégio. Então, a mulher participar da política é um elemento fundamental de democratização das relações sociais, das relações culturais, das relações raciais no Brasil. Eu estou dizendo que eu acho que a questão de gênero é uma questão estratégica. E fico muito preocupada com isso que está acontecendo não só aqui no Brasil, mas em alguns outros lugares do mundo, que é a chamada ideologia de gênero, que reza que o fato de você defender uma questão de gênero, você enfraquece a família. Nós sabemos que isso é uma grande mentira, uma grande falsidade. Por quê? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, vamos olhar a experiência do Brasil. A mulher, ela ocupa na família brasileira um papel central. Não só nas famílias, nas numerosas famílias que são dirigidas só por uma mulher, não tem a outra parte do casal, mas em todas as demais famílias, pela relação que ela tem com os filhos e pela relação que ela tem com todo o resto da sociedade. Por exemplo, durante o meu governo e do presidente Lula, nós, nas nossas políticas sociais, nós valorizamos o papel da mulher. Por quê? Bolsa Família. Quem recebia o Bolsa Família? Fundamentalmente a mulher. Tanto nas famílias que tinham a mulher como chefe da família, como aquelas que não tinham, que era o casal, qualquer tipo de casal. Nós valorizamos por quê? Porque a responsabilidade da mulher nestas relações ela é muito maior. E mais, como tinha contrapartida, elas que fiscalizavam. Nós privilegiamos a mulher na titularidade do Minha Casa Minha Vida. E o que nós percebemos? Nós percebemos em todas as políticas de inclusão ligadas à educação um grande, mas um imenso empenho das mulheres por aceder a todas as oportunidades de aprender, tanto na universidade como no ensino técnico. No Pronatec, por exemplo, chegou a ser quase 60% do Pronatec ser com participação feminina.
Então, eu acredito que não vai ter desenvolvimento no país se não tiver a presença da mulher. E por que teria, na política, maior democracia, maior empenho e participação, excluindo a mulher ou deixando a mulher num lugar menor? É algo inadmissível. Presidente, 1 ano e 4 meses após o seu afastamento definitivo da presidência, como que a senhora avalia as medidas que estão sendo implementadas pelo governo Temer, a agenda de reformas e as perspectivas também da disputa eleitoral de 2018 para a democracia no Brasil? Eu disse há pouco, e vou fazer agora de maneira sintética, que o golpe não é um ato inaugural. Eu sofri impeachment sem crime de responsabilidade. O golpe não parou aí. O golpe é um processo. A primeira parte do golpe é um golpe sem crime de responsabilidade. E, portanto, o impeachment fraudulento. Esse impeachment fraudulento, ele não foi feito por maldade, apesar de ter um componente maléfico no golpe, um componente misógino, um componente preconceituoso, um componente de intolerância. Ele foi feito porque era fundamental que eles tentassem, depois de 4 derrotas, uma derrota em 2003, outra em 2006, outra em 2010 e outra em 2014, que eles, para implantar um programa que não passaria nas urnas de jeito nenhum, que é esse programa que esse governo está implementando, PEC dos gastos, reforma trabalhista, reforma, lei da terceirização, privatização da Petrobras, venda de terras para estrangeiros, tudo isso, eles precisavam suspender a democracia. Suspenderam e aí precisavam, num segundo momento, de executar. E aí a execução é a segunda etapa do golpe. A segunda etapa do golpe são todas as políticas que eles implantaram nesse período. Terceira etapa do golpe, tirar o Lula da eleição. Por quê? Porque eles não conseguem, nesse período, que eles chamam de transição, esse período golpista, eles não conseguem executar todas as medidas que eles querem executar. Vender a Petrobras ou privatizar uma grande parte da Petrobras, acabar com o regime de partilha, vender o Banco do Brasil, privatizar a Caixa, acabar com uma série de medidas, como é o caso daquela tentativa absurda de aprovar um decreto que acabava com a fiscalização nos trabalhos análogos à escravidão. Enfim, tudo isso era o objetivo deles. Para fazer o resto, eles têm de garantir que eles ganhem o processo eleitoral. Ora, o golpe teve um resultado, a destruição do PSDB, destruição por ter aderido ao golpe, destruição por ter claramente uma adesão a práticas de corrupção e, além disso, eles conseguiram criar um monstro, conseguiram abrir a possibilidade de um grupo de extrema-direita no Brasil, pela primeira vez pós-redemocratização. Então, como eles não têm candidato, eles têm de utilizar de todos os métodos para impedir que o Lula seja candidato. E esses métodos são, basicamente, a perseguição política. Esses métodos são a injustiça de condenar uma pessoa sem base real e proceder a isso, porque interessa para eles o quê? Tirar o Lula de março do ano que vem a novembro. Se depois dele condenado se absolver, tudo bem. O que eles queriam, eles conseguiram, que era impedir que ele fosse candidato. Ou, como alguns querem, esse regime semiparlamentarista, ou a variante americana de só poder ser candidato por 2 eleições a presidente, ser eleito 2 vezes. Enfim, está em curso no Brasil a terceira fase do golpe. E ela é para impedir que nós barremos o golpe, que o Brasil saia dessa situação de instabilidade, dessa situação
em que há uma espécie de esgarçamento das instituições e passe por uma outra situação em que nós nos encontremos e sejamos capazes de retomar o crescimento, a respeitabilidade internacional, porque não somos respeitados internacionalmente, enfim, de prosseguir no caminho de fazer com que o Brasil ocupe o papel que lhe cabe. Nós tiramos o Brasil da 13ª posição para a 5ª posição entre as maiores economias do mundo. Éramos o 5º. Estamos caminhando a passos largos para ficar, sabe, relevantes no cenário internacional. Tudo isso tem de ser mudado e pode ser mudado com a eleição do Lula. Presidente, para a gente encerrar, o PT tem alternativas à candidatura do Lula, caso ela venha a ser impugnada, e também o futuro político da senhora. A senhora já decidiu se irá disputar as eleições, para que cargo, em que estado? Olha, a troco de que eu resolvo o problema das elites políticas, da mídia golpista, dos grupos financeiros golpistas falando num plano B. Por quê? Porque eles querem tirar o Lula? Nós não queremos. Daí, por que eu vou discutir o plano B se para mim o plano A é o que eu quero? Nós não discutimos plano B. Não tem plano B. Quem quer tirar o Lula são eles. Nós queremos o Lula na eleição. Nós não queremos tirar o Lula. Quanto à minha parte, quero te dizer o seguinte: nós vamos avaliar a minha situação política logo depois do fim do ano, né? No início do ano de 2018. Mas eu queria dizer para você, só antecipando... Tem chance de ser candidato ao Senado por Minas Gerais? Meu querido, eu vou repetir, eu vou avaliar. Se há de conver comigo, que eu tô na praia há muito tempo, que eu não caio em pegadinha, querido, eu não vou avaliar. Eu vou avaliar o que será feito do meu futuro no ano de 2018. Agora, quero te falar uma coisa. Eu comecei a militar aqui nessa cidade em 1964. Veja só quantos anos, como sou velha. Tá? E militei a minha vida inteira. Quando em 2010, eu fui eleita para o meu primeiro cargo, para presidenta da República. Fui eleita 2 vezes, né? A última com 54,5 milhões de votos, e eles fizeram essa usurpação da minha eleição. Agora, se há de convir comigo que eu fiz política a vida inteira, eu vou continuar fazendo política. Ninguém precisa de ficar preocupado com o meu futuro. O meu futuro é fazer política. E eu acho que fazer política, a gente tem de dar exemplo para fazer política. Eu acho que fazer política é algo fundamental. Sabe por quê? Porque é quando você manifesta aquilo que pode haver de melhor em cada um de nós. Ou deixar surgir o que há de pior. O que é o que há de pior? É usar esse poderzinho da política para ganho pessoal. Mas tem o que pode ser feito de melhor, que é um trabalho cooperado, é o fato de você ser capaz de pensar no outro, o fato de você ser capaz de construir, de tentar construir junto com outras pessoas, cooperativamente, de forma cooperada, de você construir com generosidade o seu país. Então, uma coisa eu te digo, eu vou continuar fazendo política. Presidente Dilma, como que a senhora viu a recente operação policial da semana passada, que conduziu coercitivamente vários reitores da UFMG em uma apuração de supostos desvios de recursos na universidade? Eu tenho uma parte da minha vida inteira ligada ao UFMG. Foi na UFMG que eu entrei na universidade no Brasil, fazendo economia ali na face, né? Se eu não me engano, Rua Curitiba, né? E quero te dizer o seguinte: o que eu acho daquilo, o que eu acho também de Santa Catarina, da Universidade de Santa Catarina.
Eu acho que está em curso uma tentativa de criar condições para privatização do ensino público universitário. E, com isso, eles tentam desmoralizar reitores. É um escândalo o que fizeram com a FMG, como o que fizeram com o reitor Cancellier. Qual é a característica maior desse fato? Primeiro, a espetacularização, a falta absoluta de fundamento para o que fizeram com os reitores. Aqui eu quero deixar o meu mais radical protesto, porque é um desrespeito a uma instituição que sempre foi considerada e respeitada no Brasil, que é a universidade. Houvesse qualquer problema, teria de ter sido tratado de outra forma. Eu não estou discutindo se há ou se não há. O que eu estou discutindo é que é inadmissível tratar reitor desse jeito. É inadmissível. A segunda questão revoltante é utilizar nesta operação a esperança equilibrista. A esperança equilibrista do bêbado e a equilibrista é algo que era o hino nosso, não só o hino em que ele falava daqueles que se exilaram, como ele falava daqueles que morreram na tortura, aqueles que foram assassinados, falaram de todos os que sofreram com as prisões arbitrárias. Mas o mais grave desse uso indevido é que a esperança equilibrista era aquilo que a gente sabia, que, apesar dessa dor pungente, não vai ser inutilmente. A esperança equilibrista, ela afirmava isso. Então, eu vou te dizer, eu acho... Tem hora que eu acho que eles ficam dando tiro no próprio pé, sabe? Porque é impossível alguém não ver o grau de absurdo que tem nessa operação. Alguém não ver o desrespeito a essa instituição que foi responsável no Brasil pela formação dos brasileiros e das brasileiras. Então, eu acho que aqui eu deixo a minha maior indignação. Muito obrigado, presidente Dilma, por receber com exclusividade a equipe do programa Mundo Político da TV Assembleia. Eu que fico agradecida, estou muito feliz de estar aqui na Assembleia Legislativa do meu estado de nascimento.